Imagina só um império que começou como uma vilazinha simples, ali nas margens do rio Tibre, e que, no seu auge, mandava em mais de 5 milhões de quilómetros quadrados de terra. Esse é o Império Romano, uma civilização construída na base da força das legiões, da esperteza política e na ambição de nunca ser só mais uma no meio de tantas. Mas você sabia que mesmo no auge o exército romano usava sandálias? Pois é, as famosas caligae, sandálias tão resistentes que os soldados podiam marchar milhares de quilómetros sem que elas arrebentassem. Hoje, a gente vai cruzar os séculos para te contar a história deles e te contar umas curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido falar. Roma nasceu de um mito, uma história daquelas. 2 irmãos, Rômulo e Remo, que mamaram numa loba, salvos da morte e destinados a criar uma cidade que seria eterna. Mas a treta começou cedo. Rômulo matou Remo e fundou Roma. Curiosidade. Você sabia que até hoje, lá na cidade de Roma, tem uma estátua da loba amamentando os irmãos? Ela é um dos símbolos mais importantes da capital italiana. Um verdadeiro ícone. Desde o comecinho, Roma foi marcada por lendas, muitas conquistas e bastante violência. Por séculos e séculos, Roma foi uma república. O poder era dividido entre o Senado e a galera. Mas com o crescimento do território, veio também a corrupção, as brigas políticas e as guerras civis, uma confusão só. Até que surge na área Júlio César, o cara que peitou o Senado, que cruzou o Rubicão e com essa botou um ponto final no destino da República. A sorte está lançada. Ele mandou. Curiosidade. Você sabia que essa frase, alea jacta est, é usada até hoje, mais de 2000 anos depois, para dizer que uma decisão foi tomada e não tem mais volta? Tipo agora já foi? Mas César não viveu para ver o império nascer. Foi assassinado, com 23 punhaladas, por aqueles que tinham medo do poder dele. O império ia nascer mesmo com o herdeiro dele, Caio Otávio, que se tornaria Augusto, o primeiríssimo imperador de Roma. Roma virou a capital do mundo, o centro de tudo. As legiões deles marchavam com uma disciplina de dar inveja. As estradas deles ligavam tudo quanto é canto, e a cultura deles se espalhava como fogo em palha seca. Se liga nessa, o Império Romano construiu mais de 400.000 quilómetros de estradas. Muitas delas ainda existem e são usadas até hoje. Dá para acreditar? O Coliseu foi construído. Os aquedutos levavam água por quilómetros e quilómetros. E o direito romano virou a base das leis que muitos países usam até hoje, inclusive o Brasil, em vários aspectos. Mas nem tudo era perfeito nesse império, não. Roma também teve seus momentos de exagero, com imperadores bem cruéis, tipo Nero, que diz a lenda, tocava lira enquanto a cidade pegava fogo. Ou o Calígula, que, diz a fofoca histórica, nomeou o próprio cavalo como senador. Imagina a cena. Mas atenção, muitos historiadores acreditam que essa história era mais uma zoeira política, sabe? Para mostrar a loucura e a decadência do poder na época. Roma era gigante, mas profundamente humana, com suas qualidades e defeitos. Cheia de glórias e também de mancadas. Todo o império, por maior que seja, um dia desmorona. Roma resistiu bravamente por séculos, mas a corrupção que rolava por dentro, as crises económicas e as invasões dos chamados bárbaros foram minando tudo aos poucos. Curiosidade. O saque de Roma pelos visigodos, em 410 d.C., foi a primeira vez em quase 800 anos que a cidade caiu nas mãos de um exército inimigo.
Em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, um jovem chamado Rômulo Augustulo, foi tirado do poder. O que antes era o maior império do planeta se desfez, como o castelo de areia. Mas será que Roma caiu mesmo de verdade? Mas será que Roma morreu mesmo? A gente acha que não. Ela continua viva nas línguas que a gente fala, nas leis que muitos de nós seguimos, nas cidades que construímos. Curiosidade: o latim, a língua oficial de Roma, é tipo o pai ou a mãe do nosso português, do espanhol, italiano, francês e romeno. E influencia o inglês até hoje, pode crer. Está nas palavras, nos símbolos e até na própria ideia de que um império pode ser eterno. Roma se chamava a Cidade Eterna. E pensando bem, de certa forma, eles tinham razão. Quando a gente olha para as ruínas do Coliseu hoje em dia, ou para as estradas construídas por antigas legiões, a gente se lembra que as civilizações nascem, crescem e um dia acabam. Mas as grandes ideias, essas sim, podem durar para sempre. Essa é a verdadeira força de Roma. E é isso que fica.